Muito bem-vindos ao primeiro podcast do Ser Pharma. Como o nome diz, é para falar de indústria farmacêutica. É um prazer muito grande estar iniciando esse nosso primeiro podcast e, aliás, muito bem acompanhado. Eu sou o Marcos Nour, tenho uma experiência de indústria farmacêutica, mas tenho muita experiência de indústria farmacêutica aqui. Eu tenho aqui comigo a Rafaela Consani, o Hélio Lourençon, o Nelson Braga e o Gustavo Machado. O nosso propósito aqui é compartilhar um pouco do que é ser pharma, do que é viver nessa indústria. E para você que está nos assistindo, seja alguém que está na indústria já, ou seja alguém que pretende entrar nessa indústria, isso vai ser uma forma de vocês entenderem como funciona e quem sabe, fica já o convite, vocês virem para isso que é a indústria farmacêutica. E por que a gente está fazendo isso? Porque a gente tem uma paixão, né? um amor muito grande por isso, né? E é isso que a gente quer passar para vocês. Quem sabe vocês gostam dessa ideia, né? Hoje, nós vamos falar por que a indústria farmacêutica é um negócio bacana, né? E vocês vão poder entender isso. E a gente vai contar isso não como se fosse um curso, não, a gente vai contar isso com experiência vivenciada. Aqui a gente tem contar para vocês com vivência vivenciada o que é a indústria farmacêutica. Não temos absolutamente nada contra os outros setores, tá? Outras indústrias, comércio, agricultura, serviços, qualquer outro setor é muito importante. E a gente não tem absolutamente nada contra eles, mas a gente quer contar para vocês o que é essa daqui, porque aqui a gente conheceu e quem sabe vocês podem achar interessante também. Esse é o nosso propósito aqui hoje. Então, a gente vai contar ainda no final por que a gente resolveu fundar o Ser Pharma e devolver um pouco de tudo isso que a gente absorveu e aprendeu na nossa vida, que nos trouxe até aqui, devolver para a sociedade, devolver para vocês. Fique conosco e vocês vão entender o que a gente pode dizer. Aliás, se você está nos vendo pelo YouTube, já curte o vídeo aí, por favor, né? Ativa o sininho para receber todas as novidades que nós vamos lançar em nosso canal do Ser Pharma. Nos comentários do vídeo também tem um link, tá, da nossa comunidade. A nossa comunidade Ser Pharma, que você também acessa no Instagram pelo link da bio. A gente quer dar a você esse sentimento de pertencimento, tá? Seja alguém que você conhece, que pode estar terminando uma faculdade, procurando o que fazer da vida, né? Ou alguém que não está feliz no setor onde está, seu sobrinho, seu primo, um parente, alguém que você ama. Quem sabe você compartilhando esse vídeo, essa pessoa pode ter alguma orientação, e é isso que a gente quer passar, alguma dica desse mundo que é o mundo Ser Pharma. Então, é um convite, venha pertencer à nossa família Ser Pharma. No final, atenção, no final nós temos um presente para você. Fica com a gente, tá? Então vamos começar? A gente quer começar dizendo por que a indústria farmacêutica é um lugar bacana, um lugar legal, tá? Só o fato, eu vou começar comigo, tá, gente? E a gente vai abrir o bate-papo. Só o fato de lidar com saúde, né? Eu acho que já é um negócio bacana na indústria farmacêutica, né? A gente trazer, de certa forma, a indústria traz alívio, a indústria traz conforto para pessoas que têm algum tipo de sofrimento. Então, a indústria tem a figura de um consumidor diferente, né, do que os outros setores, porque o consumidor, na verdade, ele não consome porque ele quer consumir um produto, no caso, um remédio. Ele consome porque ele tem uma afecção, um problema, uma doença, e ele precisa de alívio. Só que, diferente dos outros setores, a indústria não fala com essa pessoa, que não é um consumidor, é um paciente. Ela fala com um intermediário, que é um profissional de saúde, o médico, né? E do médico, ele gera uma receita que leva esse paciente até uma farmácia, e essa farmácia, então, é onde ele encontra, muitas vezes, a solução para o
o problema dele. Então, é um mundo complexo. Por que eu estou falando isso? Isso é uma das coisas legais da indústria farmacêutica. Tá? Ela tem uma complexidade, você vê as pessoas envolvidas, então você tem que estar muito preparado para se relacionar nesse sistema. Isso é que eu vejo como uma coisa muito legal. E com isso, a gente tem que estar muito preparado. Vocês concordam que para trabalhar na indústria tem que estar muito preparado? Sem dúvida. Muito preparado. Sem dúvida. Por que, Rafa, que você acha isso? Olha, eu acho que você falou tanta coisa aqui bacana e que vai fazendo eu me sentir cada vez mais presente dentro desse projeto, né? Que a gente está aqui nesse momento. Esse projeto, ele veio para a minha vida e eu quero trazer isso para vocês que estão aqui, porque mudou a minha história. A indústria farmacêutica, ela mudou a minha história. E quando você fala que é uma profissão legal, porque ela trabalha com saúde, para mim, quando eu entrei na indústria farmacêutica, eu entrei porque eu queria um salário melhor. Então, eu vi uma oportunidade de iniciar uma carreira e ganhar bem. Mas quando eu entrei na indústria farmacêutica, eu entendi a grandiosidade desse setor, porque eu era parte da cura. Tudo que eu treinava, que eu desenvolvia, que eu aprendia ali dentro da indústria farmacêutica, me fazia ter uma vontade de realmente estar ali, porque eu era parte da cura. Eu estava ajudando a curar pessoas. Quanto mais eu conhecia, daí você fala de preparação, quanto mais eu me preparava, mais ânimo eu tinha para ir para esse segmento, para trabalhar, para me mover. Claro, né, o salário ele faz parte desse processo, a indústria ela paga bem, tem excelentes benefícios, ela desenvolve pessoas, mas tem um propósito. O propósito dessa preparação de você servir a sociedade. Porque a gente serve a sociedade, a gente ajuda a curar pessoas. Sem dúvida. Eu esqueci de falar, gente, mas isso que a Rafaela traz é com muita propriedade. Aliás, tem muita propriedade aqui nessa mesa. Eu queria começar por mim, eu tenho 42 anos de indústria farmacêutica. Você, Rafa? 18 anos de indústria farmacêutica. Hélio, quantos anos? 42. Você, Nelson Braga? Muita coincidência, mas é 42. 42. Uau. Você, Gustavo? Poxa, agora eu tô com 15. Não, nós somos nenéns, né? É, tô com 15, mas é muito bacana estar aqui, porque são 15 anos intensos. A Pharma, ela é intensa. Ela transforma mesmo. Então, mas mesmo só com esses 15 anos, comparado a gente, né? Você acha que a indústria farma ela é atraente? Por que você acha isso? Quando eu fui para a indústria farmacêutica, eu não pensava em ir para a indústria, eu pensava em ir para a área de marketing, de publicidade. E apareceu a oportunidade, né? E ela é mais do que atraente, ela é cativante, ela conquista, né? Às vezes a pessoa entra na indústria pensando, como a Rafaela falou, em ter um salário melhor, e ela descobre uma coisa fantástica que muda mesmo a vida, não só a nossa, mas muda a vida da família também, né? Você leva propósito, você leva atualização de medicamentos, você vira um médico de casa, né? Você às vezes fala, tem aquele remédio e tal, você começa a ver que você está falando com propriedade, porque ela ensina um conteúdo muito válido, né? Pelo fato das pessoas com quem você lida no dia a dia. Isso é um fator que marcou minha vida, assim. E você, Nelson Braga, que trabalha muito com pessoas e treinamento também, Sim. você acha que a indústria ensina, a gente aprende estando na indústria farmacêutica bastante? Ô Marcos, eu acho que aqui cabe falar um pouquinho de como eu cheguei até a indústria, né? Então, jovem ainda, 16, 17 anos, o que eu fazia? Eu jogava bola. Jogador de futebol? Eu fui. Olha. Né? Eu não sei se eu posso dizer que eu fui, porque o que eu ganhava naquela época, né? Jogador bom de bola. Não, eu acho que se eu fosse bom, eu tava aí até hoje, né? Com certeza não era, senão você Não não vi estaria aqui. empresário de jogador de futebol. Mas assim, eu jogava bola e o que eu mais ganhava ali era uma chuteira, era o bichinho lá do dia que você jogava bola e a condução de chegar até de volta. Eu venho, na verdade, de uma família humilde mesmo, né? E eu tinha que ajudar meus pais. E por coincidência, na época, eu vi um anúncio, que ainda era jornal, né? Que hoje você tem as mídias e tal, mas antigamente era jornal. Antigamente é ruim falar, né? Alguns anos atrás. Eu fui e no endereço que havia sido anunciado essa vaga para estagiário da indústria farmacêutica. Eu confesso que eu não sabia nem o que era isso. Mas eu fui lá, eu vi um monte de gente, fui, bati os papos, 2, 3 vezes eu voltei naquele mesmo local. Enfim,
E eu acho que perceberam alguma coisa importante, porque naquela época as habilidades e competências para a indústria farmacêutica, eu acho que eu não tinha tão apurado. Mas alguém viu essa possibilidade em mim. Então, eu devo muito à indústria, à farmacêutica, o momento que eu passei na minha vida e que eu estou hoje. Então, a indústria é muito importante para mim, foi e está sendo. Eu vejo É até isso. muita emoção no que você fala. É bacana isso, e eu acho que todo mundo que está aqui hoje, né, nós 5, nós temos essa gratidão, né, pelo que a indústria nos proporcionou. E eu acho que por isso que vem o Ser Farma, né? A gente se unir aqui com todas essas experiências para trazer esse conhecimento para você que talvez não conhece a indústria ou que está caminhando aí dentro da estrutura da indústria farmacêutica, construindo uma carreira. Isso move a gente, trazer a nossa experiência para te ajudar a se desenvolver, a se capacitar ou entrar neste universo é o que faz com que a gente esteja aqui reunidos. Eu, mais ou menos, fui pelo caminho do Braga. Eu nem imaginava que era indústria farmacêutica. Nem Meu imaginava. negócio, O que você fazia? meu negócio era crédito rural. Antes até do crédito rural, eu trabalhei com um agronegócio, mexia com verdura, com fornecimento fornecimento de frutas, legumes, esse tipo de coisa para restaurantes. Aí eu me formei como agrimensor, entrei para uma empresa que mexia lá com crédito rural, Banco do Brasil e assim por diante, até que num determinado momento a minha irmã se casou e meu cunhado era da indústria. E eu comecei a observar aquilo, né? Falei, mas pera um pouco. Rapaz, tem carro da empresa, bons salários, bons benefícios, aquilo me chamou a atenção. Então, eu meio que olhei também, como você, Rafa, poxa, aqui é um lugar que acho que dá para fazer carreira e ganhar dinheiro. Num primeiro momento, minha intenção era essa. Aí eu comecei a estudar como que eu conseguiria entrar nessa indústria. E aí eu também vi uma vaga de estágio. Porém, naquela época, eu precisava estar estudando e eu já era formado. Aí, o que você fez? Aí eu abandonei a minha carreira de crédito rural, de agrimensor, e voltei novamente para estudar, para poder preencher um pré-requisito da vaga, que era estar estudando. O estagiário tinha que estar estudando. Joguei meu salário fora, que naquele momento eu fiz uma troca de 6 por 2. Eu vim ganhando menos, mas já olhando para frente. E aí eu consegui o quê? Fazer uma carreira, a indústria me proporcionou uma carreira, partindo de estágio e chegando até diretoria comercial de grandes empresas farmacêuticas, bacana. nacionais, multinacionais, no decorrer desses 42 anos. Posso fazer uma colocação extremamente importante aqui para você que está ouvindo a gente? Talvez você está se questionando, isso lá no passado, hoje a minha vida é diferente, ou será que dá para eu fazer isso? Às vezes a gente quer tomar algumas decisões muito pautadas na certeza. Não existe isso. A vida é sobre decisão. Aqui, né, nós estamos falando de pessoas que tiveram que tomar uma decisão. Como Hélio, eu era cabeleireira e eu ganhava muito bem. Só que a profissão, ela me deixava extremamente exausta. Eu cheguei no nível de burnout, na época nem existia essa palavra, e eu falei, não, eu estava fazendo faculdade na época, e eu fui fazer um estágio. E ali, naquele estágio, ganhava muito pouco. Também venho de família extremamente humilde, e naquele momento eu vi a indústria farmacêutica e vi uma possibilidade. Mas, de novo, são decisões não pautadas na certeza. Às vezes a gente tem que ouvir o que o nosso coração ele fala naquele momento, e é óbvio, né? Claro que com um nível de consciência, você olhar e falar assim, é aqui que eu vou trilhar, é isso que eu vou galgar. Olha, eu vou abrir mão, eu vou investir agora, para quê? Para lá no futuro eu realizar os meus sonhos e os sonhos da minha família. Isso é fundamental. E foi a história aqui de muitos de nós. Muitos de nós. Você estava falando de história, eu fiquei curioso. Todos vocês começaram pelo campo, como Sim. propagandista Sim. no campo. É legal esse tema de campo. É, porque eu comecei diferente, eu comecei interno, e a farma permite esses caminhos, né? O cara de dentro vem para fora, o que tá lá fora vem para dentro pro marketing. E eu fiquei curioso que eu falei, todo mundo aqui começou no campo, eu vi meu caminhada, né? Minha caminhada na indústria farmacêutica, ela começou por outra ponta. E é legal esse tema de campo que você coloca, porque
até para quem não é da indústria, talvez o termo não seja familiar, né? Exatamente. O que é o campo na indústria farmacêutica? O campo é aquele que está na rua, que está visitando os médicos ou visitando as farmácias e levando informação. Esse é o campo. E tem a matriz, que fica com a parte administrativa. A carreira pode se dar em qualquer um desses dois setores, certo? Eu diria que elas se mesclam. Elas se mesclam. Agora, o nosso propósito aqui é trazer um convite. Então eu queria que vocês falassem um pouco mais, né? A porta de entrada normalmente é o campo. Você entrou pelo campo. Rafa, você também? Como é que foi? O Hélio entrou literalmente pelo campo, né? Ele era do campo mesmo, campo lavoura, né? Legumes. Eu entrei também pelo campo, eu entrei como estagiária na indústria farmacêutica. Então eu visitava médicos, entrei numa casa nacional, estagiária, numa casa nacional, e foi ali que eu comecei a conhecer a indústria farmacêutica. Foi ali. E quando você entra, você assume um setor, não é isso? Exato. Uma coisa bacana, eu queria que o Braga falasse um pouco mais disso, é que você, na verdade, você passa a ser o dono do setor, né? Você é como se fosse o presidente daquela área. Exato. São os seus médicos, as suas vendas, os seus resultados que acontecem ali, não é isso, Braga? E para isso precisa muito treinamento também, né? Sem dúvida, Marcos. É isso mesmo que vocês estão abordando, né? O campo é onde as coisas acontecem, né? A gente brinca até que é onde a batalha realmente acontece. Então, é ali que você aprende a fazer a gestão dos seus clientes aqui, que a gente está falando do médico, da farmácia, dos pontos de venda. É onde as coisas realmente... você põe em prática tudo aquilo que você aprende na teoria. Muito importante a habilidade que você tem que ter no campo e a competência que você tem que ter no campo para que a empresa possa te permitir com que você faça o teu trabalho de uma maneira excelente. Você passa por muito treinamento. Tem muito treinamento, tem muita capacitação e esse é um dos grandes diferenciais da indústria farmacêutica. Ela prima pela excelência do representante que está lá no campo. Porque o representante ele é a imagem da empresa, frente ao médico, frente aos balconistas, frente aos farmacêuticos, enfim. É muito importante a imagem da empresa perante a esses, eu falo clientes, mas não são essas pessoas que a gente interage no nosso dia a dia quando você está lá no campo. Então, treinamento, capacitação e engajamento, eu diria que são pontos importantes para quem quer trabalhar na indústria farmacêutica e começando realmente lá pelo campo, pelo seu território, onde as coisas realmente acontecem. E esse sentimento de dono do território, de ser o presidente daquela empresa, né, que é uma parte da empresa como um todo, isso acontece mesmo, Hélio? Conta como é que é. Com certeza. Até porque, pessoal, vejam bem, a Rafa comentou o entusiasmo dela depois que ela entrou na indústria. Entendam que, diferente dos outros setores, e aí eu diria que a indústria farmacêutica ela é única, o papel do representante, aquele que vocês provavelmente já trombaram dentro de um consultório, com a malinha, que normalmente passa na sua frente, entra antes de você no médico para fazer o seu trabalho, né, ali de divulgação dos produtos, a responsabilidade deste profissional ela é muito grande. Ela leva informações, ele está levando informações para o médico para que ele possa decidir qual o melhor medicamento para prescrever para aquele paciente quando o médico se depara lá com um paciente que precisa tomar um medicamento, uma determinada doença e assim por diante. Então imaginem o quanto que você, profissional da indústria, precisa estar apto a levar informações corretas. Então, responsabilidade. A responsabilidade é muito grande na questão de posologia, na questão de mecanismo de ação, na questão de um monte de situações que o médico vai ter que decidir ali na hora que ele está prescrevendo um produto para um paciente. Então, esta questão de você gerenciar o teu setor, ser realmente o dono do teu setor, é muito importante. E se aprende muito também. Né? Demais. Aprende demais. Essa responsabilidade também pode gerar na cabeça de quem está nos assistindo uma pergunta, pô, mas será que eu consigo entrar se é um negócio tão complicado? Como é que faz? Você acha que dá para a pessoa assumir essa capacidade, Rafa? Você ia falar? Pode falar. Eu acho que assim, como vivi muito tempo, né, dentro desse negócio e comecei como estagiário, depois passei a ser um propagandista
efetivo, que a gente chamava, né? E IGD, IGR, construía a minha carreira. Gente, é assim, eu não sabia o que era medicamento. Não tinha nem noção, nunca tinha tomado nem remédio. Fora as vacinas ali, nem remédio eu tinha tomado. Mas no momento em que você começa a tomar conhecimento da importância do teu trabalho, associa isso a todo o treinamento que a indústria oferece, não tem por que se preocupar ou ter medo de abordar o médico e levar esse conhecimento para frente. Sem sombra de dúvida. Sensacional. E assim, hoje eu acho que a gente vai falar, por isso que é muito importante vocês se inscreverem, estar ativo aqui, né? Esse é um conteúdo, é um primário conteúdo, mas tem muita coisa. A forma hoje de treinamento da indústria, ela mudou um pouco. E é por isso que nós estamos aqui, para ajudar você, para colaborar com você, para fazer você entrar nesse universo e compreender muito mais né, essa estrutura e agregar valor a você. Então, se você quer conhecimento, você vai estar aqui no Ser Farma junto com a gente. O que é importante, né? Nós somos um pilar, né? Eu falo nosso porque eu ainda estou vestindo a camisa aqui da indústria. Mas o propagandista, ele é um pilar extremamente importante e agregador para o médico. Porque dentro da formação dele, da especialização dele, a prescrição de medicamento, ela acaba sendo falha. Então, quem ensina muitas vezes o médico ali no dia a dia é o representante. É ele que traz ali, que agrega valor. Por isso a importância dessa visita, por isso a importância da indústria farmacêutica também na profissão médica. Né? É uma parceria muito incrível, porque imagina, ele tem que estar ali especializado na doença, tem muitas coisas que envolvem a medicina. E a indústria farmacêutica, ela é essa parceira fundamental para ajudar ele a tomar boas decisões e entender realmente o que o paciente precisa. Rafaela, se me permite, Marcos, até em linha do que a Rafaela está falando, do produto é obrigação e responsabilidade do propagandista conhecer mais do que o médico, do produto. Ele é obrigado. Então, o representante, de novo, o propagandista, ele tem que estar muito bem preparado. E é por isso que a indústria farmacêutica, ela, como eu já falei, ela prima realmente com excelência nessa capacitação do propagandista. Tem um ponto que é importante, que acho que o Marcos acabou perguntando, como é que a gente consegue chegar até a indústria farmacêutica? Sim, né, será que eu posso? Né? Será que eu consigo? Porque eu vou ser uma referência para esse médico. Eu quero ser desejado por esse médico, mas será que eu consigo chegar nessa posição de onde eu estou? Não pode ser se você está estudando, se você está em outro setor, mas como é que eu faço para ir lá? Ô Marcos, assim, eu parto assim, de um princípio, até da experiência que a gente já tem, de buscar candidatos, talentos potenciais. Eu parto do princípio que, independente do mercado que você está, não só da indústria farmacêutica, você tem que ser excelente profissional. Sempre tem alguém olhando a gente, seja no banco, seja na concessionária, seja qualquer mercado. Sempre tem olheiros, né? A gente brinca que tem olheiros. E a gente aprendeu também aqui a ser olheiros. Então, constantemente você está recrutando gente, né, na sua rotina do teu dia a dia. Então, você recruta pessoas que você vê que tem potencial, que tem interesse. Então, não é só a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica ela não é fechada. Só se eu receber uma indicação de algum cara na indústria farmacêutica? Não é. Eu acho que você tem que partir do princípio que você tem que ser bom profissional no mercado que você atua. Alguém vai te olhar e alguém vai te convidar. Então, excelente profissional em qualquer mercado que você trabalha, você vai ser visto. Eu tenho um gancho, pegando o que você está falando aqui, Braga, que eu atuei em outros segmentos. E cada vez que eu fui várias saídas e retornos à farma, e eu via o quanto ela é de fato diferente. Não só pelo fato de investir muito no profissional, porque ele precisa ser diferente. Não basta assim, você sabe vender? Isso é uma pergunta normal em qualquer ambiente comercial, né? O cara sabe vender. Isso vende qualquer produto. A farma precisa de um algo a mais, e a indústria dá esse algo a mais. E cada vez que eu estive em outro segmento, por exemplo, na indústria alimentícia, eu via pessoas que eu falava, esse cara tem talento para farma, fala bem com o cliente, ele entende posicionamento de produto, mas mais, ele está escutando o que o cara está falando para ele poder fazer, ele é bom nisso. E sempre eu falava, você já pensou em ser da indústria farmacêutica? O cara, não, vender remédio, mas... E aí, às vezes, no bate-papo saía as perguntas assim, mas é legal vender? Aí você fala, eu tô falando com um vendedor de indústria de alimentos que ganhava R$ 2.500. Quando eu falava o salário da indústria que parte de 5, com prêmio, com carro,
o cara falava, pô, me interesso. Aí você fala, mas não é só pelo dinheiro, porque é uma indústria que tem o propósito que a gente falou, mas tem a base. Trabalhar numa indústria que tem informação, os níveis de auditoria que tem, que o representante e o comercial trabalham, você trabalha com estratégia verdadeira. Então, assim, tem uma preparação toda, não só os benefícios dos salários, os treinamentos técnicos, científicos, mas todo o suporte, e eu falo com conhecimento de causa por ter atuado em outros segmentos. Muito suporte. É completamente diferente. Verdade. Ela não, nenhuma indústria que eu trabalhei, ó, automotiva, óleo e gás, alimentos, chega perto do que a indústria farmacêutica pode te proporcionar, em qualquer aspecto que a gente falar aqui. E a indústria quer gente. Quer Sim. gente que tem essa pegada, que tem essa... Eu indiquei alguns que hoje são representantes e falam, Gustavo, você transformou minha vida, porque eu entrei na indústria farmacêutica por indicação sua e daqui não quero sair mais. E tem muito produto para lançar, tem muita coisa para vir. A indústria até criou uma figura, um nome que é o neófito, né? O neófito, a indústria é muito bem-vinda e ela procura gente que tenha potencial, que tenha características importantes e ela faz todo o treinamento. Você entra, tem todo o treinamento. Então, essa figura, mesmo com experiência zero de indústria, mas ela tem todo um treinamento para essa figura do neófito, né? Que é o representante ou a representante que chega. E ela é muito estruturada para fazer isso. Então, não se acanhem se vocês estão em outro setor, fala como é que faz. Fiquem de olho na rede de comunicação de vocês, fiquem de olho no Ser Pharma, a gente vai dar dicas, né? O Hélio queria complementar. Então, eu diria que hoje a indústria ela dá preferência para pessoas que não são da indústria farmacêutica no início de carreira. Quando ela tem uma vaga hoje, normalmente, o que ela prefere? Pessoas que têm um potencial, ou seja, demonstrem que querem aquilo, porque o treinamento faz parte do negócio. Então, ela treina você. O fato de você não ter hoje o contato com a indústria, isso não necessariamente te limita. Pelo contrário, isso é até visto com bons olhos, porque ela forma esse profissional da maneira que ela precisa. E, às vezes, você traz uma pessoa que seja da área comercial, de um outro segmento, ele acaba vindo com alguns vícios. E aí aqui pode ser que não dê muito certo. Então, o fato da pessoa, do candidato, o neófito, como disse aqui o Nour, isso não é o problema. Pelo contrário, isso é até uma oportunidade muito grande quando você vai para um processo de seleção e você ali mostra a sua garra, a sua vontade de entrar. Não se limite pensando que você tem algum ponto negativo por não ter experiência. Ao contrário. E a Rafa tem muita experiência disso, de que a vontade da pessoa é capaz de movimentá-la, né, nesse sentido. É sensacional essa colocação. Agora, pessoal, é muito importante que a gente tome consciência do momento atual do nosso mundo. Hoje, qualquer profissão, qualquer área e qualquer ser humano precisa o quê? Ter iniciativa própria. Estar o quê? Tomando a decisão, a rédea e se antecipar a tudo. Por quê? É muito fácil informação hoje. A informação ela tá aí para todo mundo. Mas o que você quer ser? Quem você quer ser? É óbvio que se você chega na indústria farmacêutica, como o Hélio falou, como um neófito, mas você chega lá e fala, olha, mas eu estive estudando o mercado. Eu estive me atualizando deste mercado. Eu sei o que é, né, o que é um campo. Eu já sei o que um representante faz. Quando você chega com essa iniciativa, quando você chega já mostrando que você é uma pessoa curiosa, que você é uma pessoa que busca conhecimento, é óbvio que você vai ser visto como um outro profissional. É o diferencial. É o diferencial. E é para tudo. Então, sim. O nosso poder de decisão, ele começa dentro de nós, mas é muito importante que a gente também tenha essa visão do negócio. Por isso que nós estamos aqui, por isso que você está aqui com a gente também, e a gente quer te convidar a ficar e a mergulhar neste universo, se você se encantar pela indústria como nós nos encantamos e vivenciamos. E vivenciamos. É mais que um protagonismo de carreira, né? Um protagonismo de vida, né? De você tomar a decisão de falar, eu vou mudar, né? Isso é um fator, é um motor de impulsão que não tem igual, né? É isso. Eu posso até fazer um comentário?
né? Estive aí quase 18 anos na indústria farmacêutica e fui para outros segmentos também. Dei consultoria para a indústria, então passei por várias casas ali, depois que eu saí do CLT, enfim, fui fazer consultoria e tal. E fui para outro segmento também. Recentemente estive num segmento de peças. Tudo que eu aprendi na indústria farmacêutica, É aplicável. tudo que eu aprendi na indústria farmacêutica, eu apliquei nesse segmento. Eu fiquei 1 ano e meio lá, mas em 9 meses a gente reestruturou, porque eu estava, né, num cargo de diretoria ali, eu reestruturei a forma como esse segmento entendia os parceiros, os clientes e os colaboradores internos. Desde treinamento, de gestão, de organograma. E onde veio essa base? Da indústria farmacêutica. Por que eu estou falando sobre isso? Porque para você que está aqui, independente se você vai ingressar na indústria farmacêutica, o que você vai aprender aqui com a gente no Ser Farma e com essa experiência aqui que está sentada nessa mesa, vai ser para a sua vida. Isso aqui não é, eu não estou falando isso aqui para vender nada para vocês. Eu estou dizendo aqui, isso aqui é uma escola. Esse podcast aqui é uma aula para a tua vida. E com certeza você vai aplicar em qualquer setor. E sim, a gente deve isso à indústria, por isso que a gente se uniu, estamos aqui no Ser Farma para ajudar vocês também. Porque é uma forma de gratidão, da gente transbordar aquilo que a gente aprendeu. A gente tem muito orgulho de ter vivido isso. Muito orgulho. E muita gratidão pela indústria nos ter proporcionado isso. Então a gente resolveu, de alguma forma, e por isso a gente se uniu, devolver isso para a sociedade. Então, de novo, se tem alguém aí que tem um primo, um sobrinho, alguém que fica com a gente, a gente quer dar esse sentimento de pertencimento a essa pessoa, a essa que você indicar. Então, de novo, dá um like lá, né? Clica no link da bio e manda no grupo da família. Manda no grupo da família. Manda no grupo da família. Vamos tirar esses adolescentes das telas e começar a olhar para esse universo de oportunidades que tem aqui. Eu acho muito legal o nome que foi escolhido, né? Porque se você quer seguir o Ser Farma no Instagram, é o @serfarma.academy. Academy em inglês com Y no final, né? Esse Academy é de academia, né? E a gente falou muito de treinamento. O que a gente faz na academia? A gente treina. Quando a gente treina sozinho, a gente chega com um nível de resultado. Quando a gente treina com o personal, é um resultado além do esperado. Então aqui, eu acho que a gente pode ser chamado do personal da indústria farmacêutica. Acho que cada um aqui vai ser o seu personal, né? O seu personal. Tá aí. Aí, eu mudar um pouco de um tema um pouco mais... Talvez seja uma curiosidade quem está olhando. Na indústria farmacêutica, a gente tem o setor, né? Se você está no campo, e tem a matriz. Mas a gente tem que viajar muito, estando na indústria farmacêutica. Vocês viajaram muito. Como é que foi a experiência de vocês? Eu vou contar a minha depois, mas eu queria escutar um pouco de vocês. E quem está no campo também viaja. Tem uma história de convenções, reuniões. Como é que funciona isso? Braga, fala você primeiro. Marcos, eu vou responder o que você está perguntando. Eu queria só puxar um pontinho, aí eu já... Tá. Porque o que a gente percebe hoje, né? As pessoas, elas se focam muito em questão da indústria farmacêutica, pagar bem, ter carro, um monte de benefício. Então, assim, para mim, o que a indústria farmacêutica, além de tudo isso, o que ela te proporciona, é fazer... Ela dá tudo isso, mas você ser um bom profissional, mas sabe, para mim, a minha experiência, ela te faz um ser humano melhor. Por que eu estou falando isso? Minha experiência lá atrás, eu assim, agradeço a Deus, porque ela me permitiu trabalhar na primeira empresa que eu trabalhei, uma empresa grande, era a que melhor pagava na época, só que antigamente era diferente, né? Alguns anos atrás, não antigamente, alguns anos atrás, para você ter uma oportunidade de você caminhar na sua carreira dentro da empresa era muito difícil. Os colegas que eram mais experientes, mais antigos, você tinha que esperar aquela escala. Independente da sua competência, você tinha que esperar um momento daquele colega se aposentar ou sair da empresa por algum motivo assim. Eu tomei uma decisão, que é o que a gente falou aqui agora há pouco, eu acho que a Rafaela puxou muito bem. Eu tomei a decisão. Ganhava o melhor salário, para mim estava uma zona de conforto, Marcos, muito grande. Mas eu falei, eu quero mudar de mercado, eu quero conhecer outro mercado. E eu tive a chance de ir para um mercado totalmente diferente para ganhar menos, porque era o meu propósito. Eu fui trabalhar numa empresa que trabalhava com calçados esportivos.
E foi muito legal, porque, olha só, às vezes eu mesmo não me valorizava. Eu não valorizava o quanto a indústria investia em mim, na minha capacitação, na minha preparação. Quando eu fui para essa empresa, olha, com 3 meses, as pessoas não entendiam o porquê que eu estava nessa empresa. Eu falei assim, como assim não estou entendendo? Porque tinha cliente que eu atendia que ligava para a empresa falando assim, não, tá errado, acho que esse cara que vocês mandaram aqui não é dessa empresa aí. O porquê disso? Porque tudo o que eu aprendi, que a Rafaela falou agora há pouco, tudo que eu aprendi e que a indústria farmacêutica me proporcionou, eu coloquei em prática em outro mercado. E funciona, né? Funciona muito. Funciona. Eu fui promovido muito rápido, Marcos. Mas daí depois você voltou para a indústria. Voltei, Marcos, voltei. Então, Foi uma época muito bacana, consegui o que eu queria de valorização, da minha valorização como profissional, e a indústria farmacêutica, de novo, ela percebeu, falou, pô, que esse cara, esse Braga aí, que tem algumas competências interessantes, me chamaram de volta para a mesma empresa olha que eu só. tinha Outro saído. grade. Em outro Outro patamar. Outro patamar. Então, olha só que coisa Legal boa essa aconteceu sua na minha história. vida. E é um ponto, né? Você pode até não trabalhar de sábado, de domingo, e nem é sempre que trabalha. Mas onde você quer chegar? É isso. Onde você quer ir? Quantas vezes eu, como representante, não ficava o meu sábado lá, tomando uma tacinha de vinho, montando kit para o médico? Eu era obrigada a montar o kit? Não, mas eu queria ter o destaque no meu setor. Eu sabia para onde eu queria ir. Eu abracei essa oportunidade para construir a minha vida, porque eu sabia da minha história, era eu comigo mesma, e eu queria crescer, então eu vi o caminho. Então, nesse caso, sim. E eu fazia com o maior amor, com o maior carinho, e deu certo. Deu muito resultado. Isso aí. Então, depende de você, depende de novo de você, onde você quer chegar, o que você quer na sua vida. Aliás, gente, eu vou só interromper para a gente voltar no assunto do viajar e tudo mais. Nós temos um presente para você que vai te ajudar a se capacitar, Exato. a ampliar a sua mente, e só para quem ficar até o final aqui com a gente, tá? É gratuito mesmo, é uma coisa muito legal, mas que tem toda a base aqui do que nós estamos trazendo para vocês e para ajudar você também a tomar decisão, a ter uma mentalidade melhor. Perfeito. Agora, como representante, já que ninguém respondeu a minha viajar. pergunta, eu viajei muito, o representante viaja muito, e tem uma coisa que é a convenção, uma convenção Sim. nacional que normalmente as empresas fazem, às vezes é para fora do Brasil, que é o momento que todos os representantes se encontram, eles estão juntos, né? Normalmente é num lugar bacana, se for no Brasil ou fora do Brasil, e é um momento de integração para rever os objetivos, para treinar sempre para levar o melhor nível de informação para a classe médica, né? Mas isso faz parte. Eu conheci o Brasil e conheci o mundo pela indústria farmacêutica. Quero pegar Acho que o Hélio muito esse também se- gancho. O Hélio também quer falar aí. Eu acho que assim, a questão da viagem, ela tem que ser olhada de duas maneiras. Você, dentro da indústria farmacêutica, existem setores, existem campos, né, como a gente chama aqui, que é uma praça. Então, eu vou pegar, por exemplo, um propagandista que exerce o seu trabalho na cidade de São Paulo. Quem está dentro da cidade de São Paulo, no dia a dia, ele não tem viagem. Ele vai trabalhar ali dentro da cidade. Assim, setor. Agora, você pode ter uma situação de cidades mais para o interior, aonde você tenha uma sede que seja numa cidade maior, que tenha mais concentração médica, mas que aquilo ali permite que este setor seja ampliado para cidades vizinhas. Então, você pode ter viagens próximas ali da região aonde você vai. Quando o Nour comenta da questão da viagem do Brasil e tal, tudo, dificilmente um propagandista vai fazer isso, salvo se for de uma equipe de produtos especializados, de alta complexidade, que o número de médicos para este produto seja menor. Mas Então, ao mesmo tempo, isso é um sinal de que onde quer que você esteja no Brasil, ou de repente fora do Brasil, Sim, você olhar que onde quer que esteja, você não precisa trabalhar na matriz. Você está no norte, no nordeste, no sul, no sudeste do Brasil, qualquer que seja a região, pode ter um lugar para você vir. e precisa entender também o seguinte, esse país aqui ele é um continente. E aí o que acaba acontecendo? Nem sempre
todos os médicos que hoje estão no Brasil, os profissionais da área de saúde, eles conseguem, pelos seus afazeres do dia a dia, se deslocarem para um evento tipo um congresso médico para receber atualizações, esse tipo de coisa. Novas terapias que estão sendo lançadas, produtos e assim por diante. Então, o propagandista em si, ele também faz este papel de atualização para o médico. Tenho certeza que lá nos grandes interiores do país, quem chega levando as informações novas, boa parte delas vão através do propagandista. Nada impede que o médico ele se atualize pela internet e por uma série de coisas. Mas, às vezes, questões mais técnicas, mais objetivas do produto em si, ele vai conseguir através de quem? Do representante daquela determinada indústria. Então, é um papel muito grande isso aqui. Agora... Hélio, a Rafa pegou um gancho, ela tá louca para falar em cima disso daí, né? Estamos aqui na dentro. Só para a gente concluir o que eu estava discorrendo, é o seguinte: imaginem, na medida que você se destaca e você galga outra posição, óbvio que um gerente distrital vai viajar mais do que um representante, um regional mais do que um distrital, e assim vai. A responsabilidade aumenta. Então vai aumentando, vai ampliando a sua área de atuação, sua área geográfica de atuação. Então, de repente, não pense em você, que também você vai entrar na indústria e vai ficar 30 dias do mês fora da sua casa. Mas também tem aquela viagem que é a viagem que não é a trabalho. Eu já vi a indústria farmacêutica dar premiação com viagem, com acompanhante e tudo. E eu não vi uma vez eu falei num outro segmento, falou, pô, a gente podia fazer uma campanha de incentivo e dar uma viagem. E o cara falou, você tá maluco? Premiação. Você veio da indústria farmacêutica, lá é outra realidade. Mas assim, já aconteceu, a gente já levou representante para Disney, com família, para Punta Cana. Tem também a viagem que é além de trabalho, né? Dá pro Japão. Olha lá. O Japão não foi. A primeira viagem internacional que eu fiz na minha vida foi custeada pela indústria farmacêutica. Até o meu passaporte eles tiraram. Ganhei uma premiação e fui para Paris, totalmente custeada para a indústria farmacêutica. Eu não sabia pegar um avião. Não tinha passaporte. Não tinha passaporte, nada. Então, assim, imagina o meu nível cultural, a mudança na minha realidade que a indústria farmacêutica ela tem esse nível de requinte, né? É uma indústria mais refinada, né? Exato, assim. Então, assim, como eu disse, né? A gente entra talvez por uma questão, no meu caso, né? Eu olhei muito os benefícios e o salário, mas o que trouxe para a minha realidade foi uma coisa inacreditável. E sobre viagem, é como o Hélio trouxe, acho que ele complementou muito bem, ele colocou muito bem aqui. Depende muito do seu setor. Claro. Eu fazia, né, algumas cidades, não dormia fora, mas tinha colegas meus que acabavam dormindo fora. Mas é exatamente isso, depende do setor que você está, da cidade onde você está, você vai viajar. E tem as viagens que é o que a gente está trazendo aqui, que são as viagens proporcionadas também para que você aprenda mais, e lá tem diversão, tem passeio também, tem o aprendizado da cultura, é rico demais, para a gente como ser humano, é rico demais, é transformador. Agora, Marcos, desculpa. Fala. Só uma pontinha só no que a Rafaela acabou de falar, que eu acho que é importante. As viagens, as campanhas e tudo mais é muito bacana. Mas a gente não pode também deixar aqui de citar que, para que tudo isso aconteça, alguns objetivos, algumas metas têm que ser cumpridas, né? Não é festa. Que eu não tava o kitzinho no domingo. O kitzinho no domingo é para ir para Paris. E fui, lá. Aí vai de cada um, né? Abraçar e crescer dentro do... a vontade, né? A determinação. Às vezes a gente vê as pessoas prometendo, né? Tudo parece... Não, tem uma responsabilidade, né? A gente trata com saúde, é a vida de uma pessoa, né? Mas eu nunca vi um representante que não chega com o nível imbuído dessa responsabilidade que não alcançou grandes coisas. Só acho que todos, os que foram interessados e falaram, eu vou fazer uma carreira diferente, eu vou ser uma pessoa relevante, venceram na vida. Os que chegaram com preguiça, ou do tipo, eu vou dar o jeitinho, esse tem vida curta. Então, Gustavo, eu vou começar por mim aqui nessa linha. Eu até fui morar fora do Brasil, né? Indicado, não, patrocinado, vamos dizer, pela indústria farmacêutica. Foi parte da minha carreira, né? Eu vou agora usar essa próxima fase aqui rapidamente para cada um contar a sua parte, mas eu vou começar com a minha, tá? A parte que eu digo um pouco da minha experiência. Eu tenho 42 anos de indústria, passei por nove farmacêuticas,
Eu era bancário, tá? E aí me formei engenheiro, na época que eu ainda era bancário, estudava, né? E aí apareceu a indústria farmacêutica na área de informática. Eu comecei na área de informática, depois fui para o campo, fiz várias passagens, vários momentos da minha carreira. Eu cheguei até a posição de CEO, gerente geral do Brasil. Tive parte da minha carreira internacional. Foram 9 empresas. E tenho muito orgulho disso, né? Eu criei a minha família, né? Aliás, 3 filhos. A caçula, ela vai ser médica. Não tinha nenhum médico na família, ela vai ser médica. E então, isso a gente vê nos amigos, nos colegas, né? Essa passagem da gente, o que ela trouxe. Então, teve esforço, teve que cumprir meta, teve, mas teve muito investimento por trás, muito treinamento, né? E muita realização. Então, eu sinto muito orgulho disso e eu queria que cada um contasse também, mais ou menos dessa forma, como é que foi. Como eu vou aproveitar que vou fazer aqui a linha, né? Então, como eu trouxe aqui para vocês, foram 18 anos na indústria. Comecei como neófita, o início aí, para quem está querendo entrar, era estagiária, logo fui promovida, porque... Logo foi promovida. Logo fui promovida. Em 6 meses eu fui promovida. E era interessante, porque tinha que cumprir o estágio de 1 ano, mas surgiu uma oportunidade, como eu estava me destacando muito, eles romperam o meu contrato e me promoveram. Foi muito legal a história, assim. E aí fui ser representante, assumi um setor, mudei, né, de especialidade que eu atendia na época. E aí também me destaquei no setor e fui convidada para ir para uma outra indústria. Então, passei por 3 indústrias, fiquei bastante tempo assim cada uma. Então, dentro da Galderma, por exemplo, que foi uma indústria que eu trabalhei, eu comecei a construir minha carreira. Eu iniciei, eu fazia relações públicas e meu sonho sempre foi fazer psicologia. Então, a indústria também me proporcionar eu custear minha 2ª faculdade, que é o que eu queria muito, fazer RP, psicologia, né? Que a RP foi o que me fez entrar na indústria farmacêutica, então eu agradeço a minha primeira graduação ali. E por que eu estou falando isso? Como eu disse para vocês, né? Eu fui me destacando, fui aprendendo, eu fui me desenvolvendo tanto que eu comecei a ser vista dentro, que é o que a gente chama de matriz. Então eu estava no campo, parecia muito longe a realidade, porque eu ficava na cidade do interior, a matriz era em São Paulo, toda a estrutura dela também é francesa, mas estão sempre olhando para a gente, né? E sempre alguém da matriz queria sair comigo para entender o que eu estava fazendo lá no setor. Olha que bacana. Como que eu tinha. E uma vez o presidente da empresa saiu comigo. Ele foi me acompanhar no campo. Óbvio, né? Que dá aquele nervoso, né? Nervoso. Aquele fio na barriga que você não dorme. Mas foi muito legal. Eu falei, vou fazer o meu dia a dia com ele. Vou fazer o que eu sempre faço. E a gente terminou o dia e ele falou para mim, você já pensou em treinamento? Eu falei, não. Ele falou, eu acho que você tem que olhar para treinamento. Eu adorava, já estava fazendo psicologia, né? Gostava muito de pessoas. E ele falou, você tem que olhar para treinamento e eu acho que você precisa refletir sobre isso. Assim, ele falou e deixou a bola ali e eu continuei fazendo meu trabalho. E logo eu fui convidada para assumir a área de coordenação de treinamento dentro da empresa. E aí fui coordenadora, gerente de treinamento e fui seguindo essa linha aí. Aí passei também pelo segmento de trade, assumi toda uma estrutura de trade, conheci um pouco da farmácia, né, ali do consumidor final, que foi muito interessante. E dentro da nossa academia Ser Farma, a Rafaela vai ser a nossa gerente ou gestora de treinamento. Ela é responsável por treinamento, para ajudar a gente a direcionar tudo que a gente pode levar para vocês. Então, de novo, fique até o final que tenha até presente. O Hélio já contou, e o Braga também já contou um pouquinho como foi, mas resume onde você chegou aí. Resumindo, nesses 42 anos eu andei um pouquinho mais que o Nouri, eu passei por 11 empresas farmacêuticas, né? Tive uma experiência bem grande e sempre dentro da área de prescrição médica, geração de demanda, que é a visitação, e comercial. E consegui sair de uma posição de estagiário, essa é uma grande vantagem que a indústria te propicia. Desde que você entregue resultados como a Rafa colocou aqui, você é visto. Eu saí de uma posição de estágio e terminei como responsável
por toda a comercialização no Brasil dessas empresas por onde eu passei. Uma coisa que eu queria acrescentar, você falou 11, no meu caso 9, né? E isso acontece muito, tá, gente? Quem se destaca, não é que você é demitido e procura em outra. Não, as empresas vão te chamando. Então, essas 9 que eu fui passando, e com certeza o Hélio, as 11, elas vão te chamando, porque você começa a entregar resultado, começa a se destacar, e aí uma indústria olha para a outra e fala, opa, quem é que está fazendo um bom trabalho ali? E vai lá e busca o profissional, não é? Perfeito, bacana o que o Hélio, a Rafa e o Marcos falaram agora. Eu queria assim, também só contar uma historinha que vai mostrar o porquê a gente não tem que desistir do sonho da gente, daquele propósito que você tem. Eu, quando me deram a oportunidade para começar na indústria farmacêutica, o que eu vou falar agora, pode ser que muitos aqui não estão pegando essa fase, que hoje ficou totalmente diferente, né? Onde você leva seus materiais, onde você leva suas amostras. Antigamente, né, acho que quase todos aqui carregaram uma pasta, né? Que a gente brincava até que era Catarina, né? Catarina. Era uma pasta grande, né? Que chamava atenção. Ainda tem a pasta. Ainda tem, mas hoje ficou um pouco mais sofisticado, né? Hoje, Ainda chamam de Catarina? eu não sei se chama de Catarina mais. Catarina, sim. Catarina ainda. Catarina. Enfim, nós estamos falando aqui... Aliás, estão aprendendo termos novos aí. Catarina. Catarina. Nós estamos falando de São Paulo. Então, o setor que eu fui fazer na época, Marcos, eu, como estagiário, fui cobrir o setor que o titular fazia e aonde o titular não ia. Então, eu ia em médicos que o titular não ia, eu visitava ponto de venda que o titular também não tinha tempo de ir. Então, eu peguei essa bronca e eu fui. Centro da cidade aqui de São Paulo, quem conhece aqui um pouco, é um local diferente, né? Eu com aquela pasta, eu não era do jeito que eu sou hoje, eu era bem magrinho, carregando uma pasta muito grande. Eu sou sincero. Quantas vezes tentaram me assaltar porque pensavam que eu estava carregando coisas muito mais valiosas do que a gente tinha lá dentro, que era informação e amostra, né? Então, eu passei um bocado assim, de tentarem levar a minha mala, levaram uma vez, eu falei, eu vou desistir desse negócio aqui. Mas não, eu tive assim, uma pessoa muito bacana, persistiu, mostrando para mim que essas coisas acontecem no nosso dia a dia, do representante, do propagandista, e eu persisti. Continuei, e a minha vida ali foi interessante, porque em pouco tempo eu também tive a oportunidade de ser efetivado num setor como titular, então a vida muda. Bacana. Responsabilidade também, e aí foi. Passei por áreas, fui gerente distrital, gerente de equipe. Como eu gostava muito de informação de mercado, dados, né, de prescrição e tudo mais, me chamaram para poder fazer parte de um projeto interno, a Imatriz, para divulgar o conceito de uma ferramenta, na época que era o DDD, Dados de Distribuição de Drogas, né? Então, eu fui junto com um diretor nacional, e ele tinha que divulgar essa ferramenta que não era conhecida, e ali foi muito bacana. A minha vida começou a mudar ali, Marcos, porque alguém, como a Rafaela lá, alguém falou assim para mim, eu acho que você tem um perfil bacana de treinamento. Isso acontece muito, né? Tem aquele que é o detector de talentos e vai te ajudando, direcionando. Isso. E essa migração campo-matriz, ou matriz-campo, essas coisas acontecem e vão te direcionando na carreira. Isso, Marcos. Então, treinamento, depois eu passei a ser gerente mesmo de treinamento, fui head da área, tive a chance de, sempre trabalhando em prescrição, né? Prescrição médica, e tive a chance de também passar pela função de gerente nacional de demanda e prescrição, então agradeço. Parabéns. A indústria. Parabéns. E obrigado por estar aqui com a gente, por ser Pharma, né? É isso. Gustavo, conta a sua que a gente vai... Legal. Aqui Legal chegar aqui, passar por vocês primeiro e depois chegar, porque a minha carreira foi um pouco diferente, né? Eu entrei no treinamento, eu não comecei como representante. E o Braga foi o meu gestor direto, meu primeiro chefe na indústria farmacêutica. Privilégio. E ele sabia que eu era um publicitário recém-formado, minha primeira experiência profissional, eu tinha dado aula em faculdade, né, aula de criação publicitária, fui para a indústria para ter uma vida melhor, né? E eu queria ir para o marketing, de tudo que é jeito. E esse cara aqui, ele me segurou por um tempo. E eu não entendia, eu falava, mas eu já tô pronto. E ele falava, não, calma, porque eu não vou te mandar para o marketing para ser mais um analista de marketing. Eu vou te desenvolver para você ser um gerente de produto. Então ele enxergava um potencial a ser lapidado em mim. É muito isso, na Pharma a gente tem mentores, né?
E um dia ele me chamou e falou, Gustavo, agora tem uma vaga no marketing e lá você vai ser desenvolvido gerente de produto. Fui e hoje eu dou gratificação aqui pro Braga porque foi na hora certa. O meu andar dentro da indústria foi sempre dentro do marketing de prescrição. E eu sou muito grato. Acabei conhecendo outras pessoas. Por exemplo, o Hélio foi meu gestor indireto. Ele era o diretor comercial. O Marcos foi meu diretor de marketing. Eram pessoas que estavam muito acima de mim. Mas o Braga me permitiu caminhar para conhecer essas pessoas e se tornarem meus amigos. A indústria, ela permite isso. Você desenvolve amizades. Então aqui tem 3 ex-diretores de indústria que são meus amigos pessoais, que dividem a mesa aqui do Ser Pharma, mas também dividem ambientes de casa, né? Então acho que isso é um legado que a indústria deixou na minha vida muito legal. Eu saí da indústria. Toda vez que eu saio da indústria, a indústria me traz de volta. Nossa, você está aqui agora. Agora, saiu não, então eu saí da indústria, eu saí da Medley, da MS, da Sanofi e fui para outros segmentos. Fui Bosch, fui Comgás, fui indústria de alimentos e todas elas eu levei um pedacinho da Pharma. E todo o sucesso que eu tinha lá, e o pessoal falava, por que o Gustavo tá dando mais resultado? Eram aprendizados que eu tive na Pharma. Então a Pharma foi para mim uma carreira, foi para mim uma escola e hoje ela é uma satisfação de poder ensinar um pouco daquilo que eu vivi com alguns de vocês e com outras tantas pessoas, para você hoje que fala, puxa, eu gostaria de ser da Pharma. Eu só tenho uma frase, quer ser Pharma? Você vai conseguir e a gente vai te ajudar. É isso. E tem um sentimento de orgulho de todos nós, né? Com certeza. Muito orgulho. E se a gente fala com a nossa família, com os nossos amigos, e tem até um pouco de inveja de alguns amigos, né? Pô, esse cara cresceu, se tornou um executivo importante dentro da Pharma, né? Tem lá todos os... O pessoal sempre, tem todos os benefícios, tudo, mas tem também, obviamente, vamos deixar, tem a inveja, mas tem também muito orgulho, né, dos amigos da gente de ver Então a gente quer, de novo, que a gente queria compartilhar isso com vocês, esse sentimento. Eu tenho certeza aqui que todos conseguem parar e pensar assim, pô, minha mãe, minha esposa, meu filho, né? E o quanto quando eu saio para trabalhar de manhã e quando eu volto, né, ter aquele sentimento de esse cara tá fazendo um negócio legal. Isso é uma coisa que é impagável, gente. E é por isso que a gente está aqui. Tá? Sim. É por isso que a gente está aqui e fundando o Ser Pharma. Rafa, faz sentido isso que eu falei? Olha só, a inveja faz parte do sucesso. Toda vez que você estiver se destacando, crescendo, saber para onde você vai se deslocar da massa. E é nesse momento que sim, as pessoas talvez vão te julgar, mas aí é você se apoiar nos mentores, é você saber para onde você está indo dentro de uma carreira que é sólida aqui e ir para frente. Tem que aguentar o percurso. E o percurso é esse, faz parte. A inveja faz parte daquele que não consegue trilhar o caminho que você se determinou a fazer. Eu não vou nem falar de inveja. Incômodo. Você incomoda as pessoas quando você está se destacando. Isso faz parte. Então, assim, esquece, bola para frente e vamos incomodar mais ainda. Vem ser Pharma, cara. É isso. É isso. Então, é assim, a gente seria o que a gente é se não fosse a Pharma? Eu posso responder por mim, A gente não seria. de forma alguma. A gente teria talvez a família, ou teria conseguido pagar a faculdade dos meus filhos sem ter sido Pharma? Provavelmente também não. Agora, o que a gente quer trazer para vocês com o Ser Pharma, aqui o Ser Pharma, né? Não é uma faculdade, não é um curso, não é te dar um diploma, né? O que a gente quer trazer, e a gente está fundando o Ser Pharma, é para trazer, eu posso dizer que é um MBA, um curso de vida. A gente está trazendo o que a gente aprendeu, um pouquinho pelo menos do que a gente aprendeu, e tentando devolver para vocês. Esse é o nosso convite. Convide você pertencer a esse mundo. Para quem não é, quem já está dentro desse mundo, fica com a gente, tá? Vem com a gente também, a gente vai explorar mais e compartilhar mais sobre a nossa vida e sobre esse mundo Ser Pharma. Agora, você que não é Pharma, fica aqui o nosso convite. O que a gente vai proporcionar, o que a gente quer dar a vocês é devolver
através do MBA, da nossa vida, da nossa experiência para vocês. Essa é a nossa missão, né? Esse é o Imagina nosso propósito. que é isso, né? Você teria que viver 42 anos experienciando um universo que aqui você vai aprender o quê? A encurtar o seu caminho. Porque esse é o nosso objetivo, é encurtar o seu caminho, é trazer essa experiência prática de vida, o que deu certo, porque aqui também a gente está falando a real. O que deu certo, o que não deu certo, o que fazer, o que não fazer. As pedras Tem do caminho. muita coisa sobre o que não fazer. Eu acho que o Braga, ele comentou muito, né? Existe alguns apelos aí do próprio segmento, né? Da própria indústria, de venha para a indústria, porque é isso, porque é aquilo. Ok, até pode ser uma parte da verdade, mas o que não fazer, como se comportar, como criar este caminho, esse é o nosso propósito, porque aqui a gente tem um nome a zelar, a gente Sim. tem uma carreira a zelar, Sim. nós estamos aqui movidos por um propósito, inclusive por isso que a gente está juntos, né? Porque a gente se conhece, a gente sabe desse nome e isso é muito importante. Eu prezo muito isso e todos aqui prezam muito isso. E eu não sei, eu gosto de ouvir bons mentores, né? Aquele que vai falar a verdade, aquele que vai trilhar o caminho. Ô, Rafa, Marcos, o Gustavo e o Hélio aqui. Tá fazendo uma conta aqui, eu posso errar a conta, né? Mas se pegar a experiência de cada um de nós aqui, em empresas, a grande maioria das vezes, diferentes, com culturas diferentes, com situações diferentes que cada um de nós viveu, tá somando aqui, dá quase 170 anos, né? Então, Poxa vida, É bom falar isso. sim, entende? eu nem fiz essa conta. Marcos, aí como o Marcos falou de MBA da vida, olha o quanto que cada um de nós aqui pode proporcionar para vocês de experiência prática, porque teoria, putz, ou o que as pessoas falam por aí, mas aqui a nossa proposta, nosso propósito é realmente o que o Marcos falou, que é muito legal, é a gente dividir com vocês um pouco aquilo que a gente já vivenciou e que não foi só sucesso. Tem muitas dificuldades que a gente enfrentou, Tem muita tem as encruzilhada, alegrias, né? tem as tristezas, enfim. Armadilhas, Armadilhas. que é o que a gente vai trazer também, né? Do que isso. não fazer, do que não cair, de como não se comportar. E nós vamos todos ser professores nisso daí. Professores, nós vamos ter módulos que a gente vai estar compartilhando com vocês as nossas experiências, né? Podemos chamar de cursos, né? Então, isso que a gente vai trazer. Então, a Academia Ser Pharma, ela está sendo fundada com esse propósito. Mas para falar um pouco mais do que são esses cursos, talvez quando está sendo disponibilizados, Gustavo, dá uma palhinha aí para o que o pessoal vai poder enfrentar ou encontrar lá na frente com a nossa ajuda. Bom, pessoal, a gente está preparando um ecossistema grande que vai, como o Marcos disse, abordar vários momentos de vida, né? Então, desde materiais digitais de estudo, onde você vai poder estudar sozinho, você vai encontrar na nossa plataforma, nas redes sociais, né, o @serpharma.academy, e também no nosso site, que tem o link para quem assiste no YouTube nos comentários, ou no link da bio para quem assiste no Instagram, e lá tem todo o material completo. São materiais de estudo individual, são cursos preparatórios ou treinamentos, vamos dizer assim, iniciantes, para que você reconheça se é esse caminho que você quer realmente para a sua vida, e aí vai aumentando. O curso Quero Ser Pharma, com mais peso, com mais quantidade de horas, que vai realmente te preparar para ser o candidato ideal. Puxa, eu já sou da Pharma, também vamos ter uma abordagem para aquelas pessoas que já estão na Pharma, mas se sentem desamparados, que não têm aquele apoio Quer do encontrar treinamento, caminhos, quer encontrar um carreira. caminho, e vai encontrar na nossa figura essa mão dada para te levar a ser uma pessoa de destaque. Então, seja você a pessoa que quer ser Pharma, mas precisa se preparar para ser um candidato relevante, ou aquela pessoa que já está na Pharma e deseja se tornar um profissional que vai galgar o caminho, por exemplo, que o Marcos galgou, que o Hélio galgou e que chegou até uma diretoria. Isso é plenamente possível. E no futuro, mentorias individuais, mentorias em grupos, onde sim, você vai ter o contato com essas figuras ao vivo, para você falar aquilo que você precisa. E são modelos e programas personalizados, né? Então, assim, o Ser Pharma, ele não tem limite, ele não tem fim. É daqui para a sua carreira e para a sua vida profissional. Então, esses são os próximos passos. Esses são os De próximos novo, passos. clicando lá no link da bio. Link na bio para quem está no Instagram. E para quem está assistindo pelo YouTube, tem o link aqui nos comentários do vídeo.
né? Então, segue, compartilha e vem seguir o Ser Pharma. No link da bio, você pode preencher um formulário de pré-interesse para ter a primeira turma, que tem condições especiais, que eu acho que isso Condições é fundamental. especiais de- Condições de desconto mesmo. Vamos falar de condição Legal. para você virar Pharma. Quero ser Pharma? E a gente está trazendo algo incrível e acessível. Você não é um sonho, é uma realidade. Muito bom, muito bom. E é um orgulho muito grande estar ao lado de vocês, tá? Caminhando agora para o encerramento do nosso primeiro podcast. Eu agradeço muito a participação de vocês, né? E agradeço você que está assistindo, né? Que você que nos assistiu até agora, como falamos, temos um presente para você, né? Tem um livro exclusivo que vai mudar a forma como você se vê e para você poder, então, tomar decisão de acreditar no seu potencial. Grátis. Grátis, hein? Grátis. No seu potencial para uma nova carreira. Então, esse é o nosso convite. Vem ser Pharma. É pertencer, o sentimento de pertencimento a essa família. Como é que começa isso? Tem o livro aí, que é exclusivo, que vai mudar já essa forma como você vê, se você começar a enxergar isso, né? E o nome dele é Ser Pharma, o melhor já é seu. Tá? Ele é escrito pela nossa querida Rafaela Consani aqui do nosso time. Tá? Como é que eu resgato meu presente? É só acessar o link da bio, vai ter um botãozinho lá, resgate o seu livro grátis e ele te dá todo esse input inicial para você tomar e dar esse primeiro passo de eu vou mudar de vida, eu vou mudar de carreira e eu vou ser Pharma. Então tá lá, é um botão enorme, entrou no link da bio, já vai entrar no site do Instituto Ser Pharma, que é a nossa matriz, e tá lá, resgate o seu livro grátis. É enorme, não tem como não ver. Legal, legal, muito bom, Gustavo. Obrigado por esclarecer. Está aqui o nosso convite. De novo, venha pertencer e a gente está aqui à disposição. Todos vão ser professores, mentores, vão estar junto com vocês nessa jornada da Academia Ser Pharma, tá bom? Muita gratidão pela vida de indústria, mas uma gratidão especial nossa por poder compartilhar de alguma maneira isso com vocês, tá? Em nome de todos aqui agradeço e fica o convite. A gente está de braços abertos esperando vocês para pertencer à nossa família Ser Pharma. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, Hélio, Nelson, Gratidão. Gustavo. Gratidão. Tamo junto. Vem ser Pharma! Vem Ser Pharma, gente. Vai.